Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez da estratégia IFR2, né? Uma estratégia que é bem utilizada aí pelo Stormer, e inclusive de um tempo para cá, se eu não me engano, ele está usando aquele robô da SmartBot, que dá para vocês conferirem aí também, é só procurar aí na internet. Dá para testar e tudo, e você fazer um períodozinho de teste para ver se realmente funciona, se você acha legal. E aí, vídeo anterior, vou deixar aí no e-card, a gente falou sobre o FR2 junto com a média móvel de 5, uma forma de saída para o IFR2. Existem algumas outras formas de saída. Na verdade, se você ficar misturando as coisas ou misturando os indicadores, vão existir várias formas de saída. Eu vou trazer nesse vídeo as duas que são as principais, a clássica, digamos assim, e uma outra que é bem utilizada também, e isso a gente vai avaliar com o Health Lab, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Já estamos aqui com a tela de um vídeo passado, de um vídeo aqui anteriormente que eu fiz sobre FR2, na qual tinham estatísticas também. Tivemos várias informações na qual isso, por exemplo, tivemos vários eventos que atrapalhou o IFR2 ao longo do tempo, nesse ano de 2020, por exemplo, né? Aconteceu teve vários eventos climáticos aí que atrapalharam o IFR2. E aí a gente vai avaliar o IFR2 nessas empresas que estão aqui: B3SA3, B3SA3, BRDT3, CCRO3, EQTL e TRPL4. Por que essas empresas? Vamos olhar mais algumas também, mas por que essas empresas? Porque são empresas de volatilidade, digamos assim. São empresas que normalmente elas fazem um ou dois candles de alta e fazem um ou dois candles de baixa. Então elas meio que sobem, elas podem subir, tem uma tendência longa de alta, mas elas sobem mais assim, como se fosse com uma dificuldade, ou é mais brigado, elas sobem e cai, sobe, cai, sobe um pouquinho, sobe, cai, sobe um pouquinho. Então esse sistema que é o FR2, que é um sistema de volatilidade, é extremamente eficiente e tem um nível de acerto muito alto, que é o que a gente espera encontrar ainda, mesmo com os eventos climáticos aí que aconteceram ao longo desses anos. E aquele vídeo lá do IFR2 foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Então a gente já começa informando quais são os ativos que a gente vai verificar, vamos olhar alguns outros também e vamos usar aí duas estratégias. A primeira estratégia do IFR. IFR. Deixa eu abrir aqui um quadro branco. Beleza? Vamos lá. IFR2. Estratégia 1. Vamos comprar, vamos fazer o backtest na ponta, desculpa, na ponta da compra. Comprar IFR2 menor que 30. Esse é o padrão. Vamos comprar o IFR2 menor ou igual a 30 ou menor que 30, vender o IFR2 maior que 70 ou maior ou igual a 70. Essa é a forma mais simples possível de se realizar, mais clássica, digamos assim. Tem também uma outra estratégia, além daquela da média móvel de 5, IFR2, EST2. Essa outra estratégia, comprar IFR2 menor que 30, e aí dependendo do ativo pode ser interessante você olhar o nível de 10, né? O nível de sobrevenda de 10 ou 20, ou você pode
especificar o nível de 30 e fazer para todo mundo, e aí depende muito do que você está querendo também. Você vai ter mais entradas ou menos entradas, aumentando o nível, diminuindo o nível, e aí depende muito de cada um também. Mas essas são as formas mais clássicas. E aí, a saída vai ser quando vender IFR2, que vai ser a nossa saída. Aqui vamos fazer para a ponta da compra. Vender IFR2 quando quando a máxima daquele preço, deixa eu colocar um tracinho aqui, quando a máxima daquele preço for maior que, pronto, quando for maior ou igual, perfeito. Próxima condição, vender o IFR2 quando a máxima daquele candle for maior ou igual à máxima dos dois últimos candles. E aí, por exemplo, tem uma outra saída que vamos incluir aqui, que é justamente para poder delimitar o prejuízo, porque essa parte de máxima, ela acaba que se você pegar uma tendência longa de baixa, isso vai deixar o trade muito solto. Então a gente vai colocar aqui vender o IFR2 quando cair 5 barras ou 5 barras com a mínima menor. Eu vou colocar cair 5 barras, mas lá na hora do Health Lab a gente muda e coloca quando tiver 5 mínimas aí mais baixas, pode ser também. Beleza? Então nossas duas condições vão ser essas aqui: comprar IFR2 menor que 30, vender IFR2 maior que 70. Comprar IFR2, estratégia 2, menor que 20 ou 30, tanto faz, certo? Aqui pode ser ou 30 também. Isso não tem problema, ou 30. E vender IFR2 quando a máxima daquele candle atingir ou for maior ou igual à máxima dos candles anteriores. E vender também o IFR2 quando cair 5 barras aí consecutivas, ou 5 barras tiverem uma mínima mais baixa que a anterior, né? Possa ser que seja um candle de compra, mas aí a mínima foi menor que a mínima anterior, então quer dizer que ele desceu, digamos assim, 5 barras. Beleza? Então vai ser esses dois critérios aí naqueles ativos que eu mostrei principalmente, que são esses aqui. Esses aqui, ó. Beleza, beleza, show de bola. Vamos lá para o Health Lab, para o vídeo não ficar muito longo. Então a gente vamos começar olhando, vamos começar a construção, na verdade, aqui das estratégias. Essa estratégia, vou colocar essa para cá que é padrão e essa para cá. Beleza? Essa estratégia aqui é a clássica, essa é a clássica e essa é a outra estratégia do IFR2. Então, vamos comprar quando o RSI estiver sobrevendido, o RSI de 2 estiver sobrevendido no nível de 30. Perceba aqui embaixo, 2,30. Vamos vender agora aqui RSI is over both quando tiver nível de 70 e o 2. E aqui RSI sobrevendido no nível de 30 também. E vamos vender quando o preço maior ou igual maior ou igual do que a highest price in look back period. Isso significa que o preço, quando ele for maior ou igual à máxima de alguns candles anteriores. Então essa máxima dos candles anteriores está setada aqui nos dois últimos períodos, dois últimos candles, e quando a máxima for maior que a máxima desses dois últimos candles. E aí colocamos também a próxima saída, que é para vender a mercado direto, quando o preço ele for menor que um número anterior de barras. E no caso aqui, quando a mínima, né, o preço da mínima for menor que 5 barras, ele vai vender também. Então temos as duas estratégias aí. Essa daqui com duas situações de venda para sair do trade. Beleza? Vamos rodar as estratégias e aí vamos olhar aqui os ativos. Temos aqui um banco de dados que é extremamente amplo
para gráfico diário e vamos começar olhando pelo menos umas 2 ou 3 BDRs, beleza? Alpa 4, ó, Apple 34, já começamos com a curva de capital e aí comparamos as duas estratégias no sentido de olho para cima, né, digamos assim. Então a gente vê a curva de capital crescente para as BDRs, e o interessante das BDRs é que você pode comprar de uma em uma, então você não precisa comprar de lote, por exemplo, caso seja a ação sem seu fracionário, né? BDR é interessante por isso. Apple 34, com a estratégia clássica, que é essa daqui, subindo bem interessante. Não temos, por exemplo, um drawdown expressivo, né? Perceba que ele tem algumas baixas, o que é normal, mas de uma forma geral ele sobe. Aqui a gente já passa por um período muito ruim, que foi lá depois, até 2014 aqui mais ou menos. E aí depois ele começa a ser lucrativo o sistema também, com essas duas saídas, mas aí a gente encontra períodos de drawdown mais fortes, ou que vão fazer com que tenha um decaimento aí maior do seu capital. E isso pode influenciar você lá naquele momento, se por acaso você não acredita naquele momento no longo prazo para a estratégia. Perceba que ela vem decaindo, então não é um drawdown extremamente forte como esses vales que tem aqui, mas a estratégia não vem sendo eficiente aí desde do mês 8 mais ou menos de 2020. E aqui na estratégia clássica, que é essa, ele ainda vem subindo e sendo extremamente eficiente. E aí, vamos olhar outra ADR, Amazon, AMZO 34, estratégia 2 não é eficiente, estratégia 1 é eficiente, só pela curva de capital, mas agora andando de lado, ou seja, você fez caixa até um determinado momento e agora está andando de lado. E isso, quando você percebe, por isso que é interessante refazer os backtests, é um momento que talvez seja para você utilizar outra estratégia, ou, por exemplo, você pode ficar de fora porque você vai estar ganhando e perdendo e não tendo um acréscimo aí da curva de capital, beleza? Para essa outra, não foi tão eficiente assim, pelo contrário, deu prejuízo. A hora 33, não temos base de dados o suficiente para a hora 33, então fica bem ruim. Vamos ver para a BOVA 11. Vamos olhar aqui BOVA 11. Não é interessante, tá vendo? Não temos um período interessante para nenhuma das duas. Brax 11, né? Também não é interessante. Milho, extremamente seguidor de tendência. Perceba que ele já não é interessante, ó. Vamos ver aqui. CCM Foot, olha lá, não é interessante para nenhuma das estratégias. Vamos olhar aqui, Facebook, FBOK 34. Cadê? FBOK 34. Essa estratégia 2 não é interessante, essa estratégia 1 é interessante até um certo momento. E agora a gente já vê um período de drawdown aqui bem alto. Então, o que que isso quer dizer? Funciona também para BDR. É interessante para BDR, talvez Google 34. Olha lá, Google 34. Funciona, não funciona. Perceba que a clássica vem ganhando. Eu vou chamar de clássica, né? Mas a padrão ela vem ganhando dessa outra. HGLG11, vamos ver para não funcionou. E VVB11.
também não é legal. Setor imobiliário não é legal. E 3, ó, tá vendo? HGLG11 também não foi legal. Fundos imobiliários já não é tão interessante assim. JHSF3 não. Oi, BR. Não. Mas também não foi dos piores aí, né? Pelo menos. Bom, pelo menos para BDR tá bom até a verificação. A gente consegue ver aí que dá uma funcionada. Ó, vamos ver, colocar aqui Facebook. Essa estratégia 1, ela dá uma funcionada aos trades. Ela tem uma porcentagem aí, um win rate, que é uma porcentagem de acerto, de 70%, que é de se esperar da estratégia, contra basicamente 29, 30% ali. Drawdown extremamente controlado, 2.000 só de drawdown, e aí perceba como é bem interessante, né? Perceba como os picos aqui de drawdown, ó, ele vem diminuindo. Então, realmente, é uma estratégia interessante para BDR que vale a pena verificar. Então, vamos olhar as outras que eu coloquei aqui, que é B3SA3. Opa, B3SA3. Vamos avaliar B3SA3. Regras e o que a gente consegue ver com elas. 66% de taxa de acerto. 8.000 aqui com relação ao ganho. Não bateu o buy and hold. Buy and hold teve um total de 16.000 de lucro, basicamente falando. Mas é uma estratégia vencedora. Payoff, quando você ganha em média 0,68. Seria interessante vermos um número acima de 1. Um drawdown até que controlado, uma porcentagem de prejuízo aí de 33%. Uma estratégia que por um momento não funcionou e agora tem o seu período aí interessante, não é isso? Então B3SA3 para a estratégia 1 é interessante, estratégia 2 já está no prejuízo, então não vale a pena nem a gente verificar isso daí. Não é mesmo? SQL3. Vamos ver SQL3. Não temos base de dados para SQL3. CCRO3, CCRO3. Temos base de dados para CCL. Acho que eu botei SQLO3 aleatório. Estratégia 2 não é eficiente, estratégia 1 é eficiente. Então perceba que o básico, o clássico, é o que funciona. Vamos tirar aqui essa outra condição para vender a mercado. Vamos rodar novamente para ver. Olha aí, perceba como já tem uma mudança só por tirarmos aquela condição, certo? Então, entenda que isso é extremamente importante, você mudar os parâmetros da estratégia para ver o que funciona. Essa estratégia, que é a forma mais clássica possível, o drawdown é muito controlado. Essa daqui não, tem alguns picos de drawdown, mas mesmo assim, uma curva de capital ascendente, então ela já passa a ser uma estratégia extremamente interessante, tendo basicamente 60% de acerto contra 40% aí de trades que vão para o prejuízo, mas o drawdown é extremamente controlado também. E aí o payoff 0,89. Vamos olhar o payoff dessa daqui, 0,66. Então quando você ganha 0,89 em média com relação aos seus trades. Beleza? Belezinha. Vamos deixar assim aquela condição ali, não tá muito legal. EQTL3. EQTL3.
ETL3, perceba a curva de capital interessante. Essa segunda estratégia não funcionou para a EQTL3, a gente tirou um parâmetro ali, mas ela não funcionou. A clássica, digamos assim, a padrão, vem funcionando com 72% de acerto. Qual é a estratégia? Compra no 30, no nível de 30, vende no nível de 20. Compra no nível de 30, vende no nível de 70. Ou então, ou por exemplo, você pode incluir para sair na máxima dos 2 últimos dias também. Vai ser basicamente o nível de 70 ali, ele vai chegar bem perto do nível de 70 na maioria dos trades para atingir a máxima dos 2 últimos dias. Isso também vai ser interessante. Essa daqui, ela tá para vender na máxima aí dos dois últimos dias. Mas você pode incluir uma forma clássica ou sair na máxima dos 2 últimos dias, por exemplo, e misturar essas duas e ver qual é a que sai primeiro ou se realmente acaba sendo lucrativo fazer dessa forma. Então vale a pena também, às vezes, você misturar e ver qual é a saída que acontece primeiro. Ecor 3, Ecor 3, já olhamos B3, SA3, Ecor 3 não é interessante, né? CCRO3, Ecor 3 nem entrar no nosso portfólio aqui, mas não é interessante, até que deu um lucro, mas não foi legal. Engie, perceba. Oh, meu Deus. Engie 3, escrevi Engie 3, perceba que é interessante até para as duas estratégias, tem um período de drawdown que foi um pouquinho maior, mas é interessante para as duas. Setor elétrico funciona muito bem também, fica a dica. TRPL4, TRPL4. Vamos olhar TRPL4. Curva de capital interessante, a primeira estratégia bem mais interessante. Porcentagem de acerto na maioria das vezes vai ser 60, na maioria das vezes 65, 70%, 72% contra 30, 29, 30% aí no prejuízo, né? Payoff de 0,76, vamos olhar esse aqui. Payoff de 0,96, drawdown controlado até um pouquinho maior, mas aqui os trades que vão no prejuízo já são 44% dos trades e esse 56% dos trades. Então tá andando de lado agora, vale a pena verificar isso daí. E vamos olhar B3SA3. B3SA3. B3SA3 eu acho que eu já olhei. B3SA3 não, é EQTL3. EQTL3. Já olhei. CCRO3, BRDT3. BRDT3. Não temos dados de BRDT3, TRPL4. Vamos olhar aqui mais alguns do setor elétrico. Olhamos primeiro a curva de capital já para identificar visualmente o que é interessante. Vamos passar aqui. Sambi, não. Sambi 11. Tem muito drawdown. Não vale a pena. RPMG3. Precisa ficar atento à liquidez também. Mas é uma curva interessante. N11 não. Rente 3. Rente 3 vem subindo. Rede 3 também. Muitos ativos ela funciona. Não ficou legal esse aqui. Alguns eu não conheço. RCSL3. RADL3. Qual 3? PSSA3 não foi legal. Não foi legal também. NTCO. Odontoprev. Marfrig. MRV. Mose. Magalu, extremamente seguidor de tendência, já esperávamos que não funcionasse. Mel 3 também, M-Dia, sobe e desce. Log N3 também, LWSA3 sem nada.
Petro, interessante também, ó. Pão de Açúcar, nada. RADL, nada. Interessante. O problema é a liquidez, tem de 3. Skia, tinha S3 aí, ó. Tris 3, TRPL 3, TRPL 4. O GPA 3, o NIP. Não, apesar de estar funcionando o NIP 3, aqui ó, Uzi Minas. Não, Uzi Minas não, então tá legal. Vale, tá funcionando, Vale, acredito que seja mais de volatilidade, VEG mais de tendência, mesmo assim tá sendo legal também. Vamos olhar o outro aqui, a outra estratégia. O setor de energia elétrica ele é mais de volatilidade, então você vai perceber que ele tem uma melhora aí. O NIP 6 é interessante. O NIP 3 é extremamente interessante. TRPL 4 também tá legal. Tris 3 não. Não. Sim, S3. TAE 11. Não foi legal essa estratégia. SUSB. Sula 11. Esquia. Soja 3. E mais aqui pra frente. Não tá sendo legal. Então essa estratégia já não foi interessante para quem utiliza e sair na máxima dos 2 últimos dias. Por quê? Porque temos um grande, como estamos fazendo o backtest no período da compra, temos um grande período de queda que o mercado vem acontecendo aí já há um tempo atrás. Então, esse tipo aqui, ele não atinge a máxima dos 2 últimos dias. Então, ele fica segurando o trade, ele não sai. Por isso que temos a maioria dos ativos aí para o prejuízo. Já a forma mais clássica possível foi bem interessante, porque ele sai rápido. Atingiu 70%, ele sai. Então você pode incluir isso e ver o que fica melhor para os dois. O que acontecer primeiro, você já sai do trade. Também vale a pena. Ó, Itaúsa, também vale a pena verificar. Beleza? Espero que tenha ajudado. O vídeo de hoje é esse. A ideia do vídeo é mostrar para vocês que às vezes vale mais a pena não mirabolar demais na estratégia, apesar de ser uma estratégia bem utilizada. Essa daqui ao longo do tempo não... Desculpa, essa aqui ao longo do tempo, a estratégia 2 não está sendo interessante. Muita gente que utiliza vem reclamando e é por conta disso. Estamos passando por um período de queda que já faz um tempo e agora, nas últimas semanas, é que começou a subida, na qual atingimos 120 mil pontos novamente do Ibov. O IFR2 comprando em 30 vendendo em 70, em nível de 30 e vendendo em nível de 70, que é o mais clássico possível, é interessante. Tem os seus papéis que funcionam, tem os seus papéis que não funcionam, assim como o outro, mas às vezes vale a pena você checar essas variações e entender para qual momento você está vivendo, para qual estratégia você vai estar aplicando. A ideia do vídeo é essa. Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou!